Estados Unidos alertam que qualquer encerramento do Estreito de Hormuz é totalmente inaceitável após relatos de que a via foi bloqueada apesar do atual cessar-fogo. A União Europeia condenou os ataques israelitas contra o Líbano, afirmando que podem pôr em causa o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Trump está desapontado com a NATO pela falta de apoio à guerra contra o Irão, diz Mark Rutte após reunião em Washington. Os Estados Unidos afirmaram na quarta-feira que o Irão deve reabrir o Estreito de Hormuz imediatamente, rapidamente e em segurança, após relatos de que a via navegável estratégica foi fechada apesar do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Qualquer encerramento é totalmente inaceitável, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, aos jornalistas na quarta-feira. Segundo Leavitt, Donald Trump quer que a via navegável seja acessível sem quaisquer portagens ou limitações. I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Um dos principais pontos do acordo de cessar-fogo de 2 semanas era que o Irão permitiria a retoma do tráfego marítimo através de Hormuz, aliviando a perturbação no fluxo de petróleo e gás que fez disparar os preços em todo o mundo. Mas há preocupações de que o frágil cessar-fogo possa formalizar um sistema de cobrança de taxas no estreito que o Irão instituiu. Algo que poderia subverter décadas de precedentes que tratavam o Estreito como uma via navegável internacional de trânsito livre. O acordo de cessar-fogo de 2 semanas para suspender a guerra no Irão parece incerto depois de Teherão ter bloqueado o Estreito de Hormuz em resposta aos ataques israelitas em curso no Líbano. Na madrugada de quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que navios de guerra e tropas norte-americanas iriam permanecer na região do Irão, até que o país cumprisse o que designou como o verdadeiro acordo. Os últimos desenvolvimentos na guerra surgem depois dos Estados Unidos e o Irão terem ambos reivindicado a vitória após terem chegado a um acordo na terça-feira à noite, com a violência em curso a ameaçar inviabilizar o acordo. A União Europeia condenou a onda de ataques de Israel contra o Líbano. As European Union, we firmly condemn the recent attacks launched by Israel against Lebanon, which have caused a large number of casualties among the civil population and extensive destruction of civilian infrastructure. O presidente francês Emmanuel Macron condenou o bombardeamento israelita, descrevendo-o como uma ameaça direta à sustentabilidade do cessar-fogo. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano alertou para uma segunda Gaza. Já o homólogo belga, que se encontrava no Líbano na altura dos ataques, afirmou que a ação israelita foi desproporcionada. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão instou Israel a limitar-se à autodefesa necessária contra o Hezbollah e a não ir além disso. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, foi ainda mais longe, apontando o dedo diretamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dizendo que o seu desprezo pela vida humana era intolerável. Os múltiplos ataques de Tel Aviv na quarta-feira mataram pelo menos 254 pessoas, segundo as autoridades libanesas. Uma reunião à porta fechada, realizada durante a noite entre o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, não conseguiu aliviar a pressão sobre a Aliança Atlântica, depois de vários países da NATO terem resistido aos apelos de Trump para ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Numa publicação nas redes sociais, após a reunião, Trump repetiu a afirmação de que a aliança não estava presente quando os Estados Unidos precisavam. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. Depois de uma reunião que demorou mais de 2 horas, o chefe da NATO, Mark Rutte, disse aos meios de comunicação norte-americanos que Trump estava claramente desapontado com muitos aliados da NATO. Rutte tem sido um dos poucos líderes mundiais a manter uma relação amistosa com Trump, ciente da importância vital da presença dos Estados Unidos na NATO. Nas últimas semanas, Trump ameaçou retirar-se da aliança de 32 membros devido à sua recusa em aderir à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, especialmente depois
depois de Teherão ter bloqueado o Estreito de Hormuz, o que levou a um aumento de preços globais do petróleo. O Reino Unido e a Noruega afirmaram ter liderado uma operação para dissuadir submarinos russos suspeitos de atividades malignas no Atlântico Norte. Aviões e centenas de militares monitorizaram um submarino de ataque russo e 2 submarinos espiões perto de infraestruturas a norte do Reino Unido durante mais de um mês, segundo o ministro da Defesa britânico. And because we were watching them, we wanted to ensure that we could warn them that their covert operation had been exposed and reduce the risk that they may attempt any action that could damage our pipelines or our cables. O ministro emitiu um aviso ao líder russo Vladimir Putin, afirmando que qualquer tentativa de danificar a infraestrutura submarina do Reino Unido terá consequências graves. As autoridades britânicas têm tentado manter Moscovo no centro das atenções internacionais, mesmo com a atenção mundial focada no conflito no Médio Oriente. Também salientaram a sobreposição entre as guerras na região e na Ucrânia, afirmando que a Rússia forneceu ao Irão peças para drones e outro tipo de apoio. O movimento no mercado de Páscoa em Atenas está abaixo do registado em anos anteriores. A queda é explicada pela inflação generalizada que veio a aumentar com a guerra no Médio Oriente. Com a aproximação do domingo de Páscoa e após o pagamento do subsídio aos trabalhadores do setor privado na Quarta-feira Santa, a atividade começa agora a ganhar algum ritmo. Ainda assim, no mercado de carnes de Varvaqueio, os talhanos mostram-se insatisfeitos. Dizem que ano após ano as vendas têm vindo a cair. Νομίζω ότι είναι λίγο λιγότερο από πέρσι και πολύ λιγότερο από πρόπερσι. Ναι, ο λόγος ίσως να είναι ότι οι Έλληνες γίναμε φτωχότεροι, γιατί ακριβήναν τα προϊόντα πολύ. Ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι και ο πόλεμος, γιατί υπάρχει στο υποσχέδιο του Έλληνα να κρατάμε πίσω κάποια χρήματα, να ξοδεύουν λιγότερα, μήπως και γίνει κάτι χειρότερο. Γενικότερα υπάρχει μια σχετική ακρίβεια, η οποία όμως δεν είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Γενικότερα όμως λόγω του πολέμου υπάρχει στον κόσμο μια σχετική συγκράτεια στις αγορές του. Δεν μπορώ παραπάνω γιατί έχω μεγάλη οικογένεια, έχω 14 εγγόνια, καταλαβαίνει. Όπως πάει με τη σύνταξη θα δίνουμε. Θα μοιράζουμε στα εγγόνια. Apesar de um ligeiro aumento nos últimos dias, o fluxo de clientes continua abaixo do registado em semanas santas anteriores. Não é apenas o cabrito ou o borré com lugar à mesa, os ovos vermelhos também mantêm o seu lugar na Páscoa. Muitos compram-nos já prontos e pintados, outros fazem-no como atividade pascal. A vela da Páscoa é um símbolo indispensável, mas as lojas que vendem estes artigos mais exclusivos estão a ver cada vez mais os clientes a olhar, mas não a comprar. Επηρέασε πάρα πολύ στην ψυχολογία των πελατών μας ο πόλεμος. Γιατί η ψυχολογία τους είναι διαφορετική από άλλες φορές. Ερχόντουσαν πιο χαρούμενοι. Τώρα είναι πιο διστακτικοί, λίγο πιο λυπημένοι, αναποφάσιστοι. Com mais ou menos na mesa, os gregos preparam-se para celebrar a ressurreição sem se afastar das tradições ditadas pela Páscoa ortodoxa. Na imagem pode ver-se a Cryptodrasus michaeli, uma aranha filmada pela primeira vez na província espanhola de Almeria com menos de 3 milímetros. Os investigadores localizaram-na em Boca de los Frailes e, para que isso fosse possível, recorreram a estas armadilhas. Segundo o cientista Jordi Moel Aranho, ainda sabemos muito pouco sobre a biologia deste animal, mas a sua identificação é um passo fundamental. Finding new species, in particular rare species, is very important because rare species their frequency tell you how well the natural environment is behaving. So if you find the same species all over the place, very abundant species, it means that this habitat is not well preserved. In well-preserved habitats, you expect to see newer and newer, rare or not very abundant species. Agora o desafio para os investigadores é descobrir como é que esta pequena peça se encaixa no complexo quebra-cabeças da biodiversidade no sudeste de Espanha.